Bom dia, amigos. Essa semana fez um mês que eu vim pra Holanda, então acho que nada mais justo do que eu contar como eu vim parar aqui. Então, eu vou contar toda a história. E também se sintam livres pra me darem sugestões de vídeos do que vocês querem ver por aqui. Eu também vou explicar um pouquinho do processo, pra caso alguém também tenha interesse em vir pra cá. É, espero que esse vídeo sirva pra te inspirar ou pra te ajudar mesmo com as informações daqui. Como que tudo começou? Então, eu sempre, na verdade, quis estudar fora. Meu sonho sempre foi ir pra sair do Brasil pra estudar, mas nesse meio tempo eu também troquei de curso algumas vezes. Então, eu nem sempre quis fazer o curso que eu tô fazendo hoje, inclusive, eu nem sabia da existência desse curso. Então, primeiramente, o meu sonho era ir pra fora e estudar medicina. Então, eu também já tive minha fase mediciner. E no começo, assim, eu lembro que tudo começou quando. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era mais novinha. E eu tava vendo um documentário sobre a Suíça. E eu falei, interessante, eu acho que eu quero estudar lá. E a partir daí eu virei obcecada pela Suíça. Tipo, o meu sonho era estudar na Suíça. E maluca. E eu falei, não, eu quero porque eu quero estudar lá. Então, desde que eu vi isso, eu comecei a fazer planilha, eu comecei a estudar sobre, e assim, eu sabia de tudo sobre esse país, tudo. Eu era, tipo, completamente fissurada. Mas, enfim, a pandemia chegou, enfim, outras coisas foram acontecendo, e eu ainda queria estudar medicina. Mas eu comecei a pesquisar em algumas outras opções, talvez o Canadá ou a Inglaterra, mas estudar medicina fora é um absurdo de caro. Então, eu comecei a pensar em opções como começar a faculdade em uma faculdade pública e depois acabar fazendo um ano de intercâmbio ou algo do tipo. Enfim, o tempo passou e eu acabei nem querendo mais fazer medicina. Então, desisti do curso. Acho que não é pra mim. Na verdade, eu fui completamente influenciada por Grey's Anatomy, acontece. Então, assim, nem era o meu sonho realmente, sabe? Então, a história de eu querer estudar fora veio muito antes de eu realmente saber qual curso que eu queria. Depois disso, eu acabei pesquisando mais um pouco e vivendo com a rotina dos meus pais. Os meus pais, eles são empresários, então eu acabei conhecendo muito a rotina deles e indo com eles, acompanhando eles no trabalho e tal. E eu acabei me interessando bastante. Então eu comecei a pensar e alguém, eu não lembro quem exatamente, me falou do curso que é International Business. E eu comecei a me interessar. A partir daí, o meu objetivo era começar a pesquisar faculdades que tivessem um curso em inglês pra eu ir. E no meio do caminho, eu acabei tirando a minha cidadania portuguesa. Então, eu sou meio portuguesa, eu tenho passaporte europeu, então por isso seria mais acessível eu ir pra Europa do que eu acabar indo para os Estados Unidos ou pro Canadá. Porque lá acaba que para pessoas estrangeiras é muito mais caro. Então, até pra quem não é estrangeiro, pra quem já tá lá, é muito caro em comparação com a Europa, porque pra quem é cidadão europeu, os valores da faculdade acabam sendo muito inferiores. Então, também assim, surgiu, alguém falou pra gente da Áustria. Então, a Áustria é um país que a faculdade fica quase gratuita, mas em compensação eu teria que aprender alemão. E gente, eu fiz alemão por um ano, eu só lembro dos números. Então, assim, Eins, vai, drei, entendeu? É isso que eu sei falar. O resto foi com Deus. Eu não faço, tipo, eu não lembro de nada. Mas eu me esforcei muito, mas aquilo tava acabando com a minha cabeça, assim, tipo, eu não consegui. Tentei muito, mas assim, alemão não é pra mim. Então, eu fiquei muito tempo pensando, caraca, será que essa era a minha oportunidade e eu não vou conseguir ir mais porque, enfim, eu não fui capaz de aprender outra língua. E é, aí conversando com a minha mãe acabou conversando com uma amiga de uma amiga que falou: Ah, minha filha estuda na Holanda. E a gente falou: Holanda? Porque os meus pais vieram pra cá 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e eles se interessaram muito. E eles me ligavam e falavam: Elô, você vai amar estudar lá. E eu falava: Gente, mas tipo, eu nunca parei pra pensar na Holanda. Eu falava: Tipo, ai, tá bom. Tipo, meio, ai, tá bom, aham. E aí, enfim, tipo, os meus pais começaram a falar sobre isso e a gente começou a pesquisar mais. Então, eu comecei a pesquisar por faculdades aqui, porque aqui todo mundo fala inglês. Então, as faculdades, tirando faculdades que sejam áreas tipo áreas da saúde, essas coisas, eles no geral têm o curso em inglês. Então,
Eu comecei a pesquisar quais faculdades que tinham. No geral, se eu não me engano, todas as faculdades têm tem uma tabela, um valor específico para pagar o ano, então todas elas são basicamente a mesma coisa. Então eu teria que basicamente pesquisar pelo meu interesse. Eu ia querer uma faculdade de ciências aplicadas ou uma faculdade de pesquisa. E a cidade que eu ia morar. Tendo isso em mente, eu já estava procurando por uma faculdade que tivesse um curso em inglês na Holanda e que tivesse o curso International Business. Então foi assim que eu comecei a pesquisar. Eu vou deixar aqui uma lista de todas as faculdades que eu acabei pesquisando. Eu ter encontrado a faculdade que eu estou agora foi um pouco do acaso, mas eu considerei várias outras faculdades antes. Eu tenho uma tabela, inclusive, com os valores. Eu acho que eu vou deixar tudo aqui na tela, em algum lugar na hora da edição, pra, enfim, vocês terem acesso também. Enfim, os valores. Na verdade, todos os anos tem um reajuste no valor da faculdade, mas, enfim. E eu vou contar um pouquinho do processo de como foi. Então, eu escolhi, no final, 3 faculdades para eu fazer a aplicação. E a faculdade original que eu gostaria de ter entrado é a Erasmus. Só que a Erasmus tinha, enfim, um teste de matemática para fazer e eles acabam aprendendo outras coisas que a gente não vê no nosso ensino médio no Brasil. Então eu acabei achando que não valia a pena, já perto do final do ano, eu desandar a estudar um monte para fazer um teste de matemática. E eu preferi poupar a minha cabeça naquele momento e aprender e procurar por outras opções. Então, eu acabei escolhendo 3 faculdades, que foi a de Utrecht, a de Rotterdam e a que eu tô agora, que é a Universidade de Haia. Então, com essas 3 opções, eu fui fazer o processo de aplicação. Como que é o processo de aplicação? Para cidadão europeu, é tudo muito mais tranquilo e eles respondem muito rápido. Eu comecei a minha aplicação em outubro e a aplicação em si, para quem é europeu, vai até junho, se eu não me engano, tipo de outubro a junho. Eu preferi fazer o meu processo antes porque eles conseguiam responder muito mais rápido. Então, os meus professores, eles se viraram nos 30 para eles conseguirem dar todas as minhas notas antes para eu conseguir fazer a aplicação na faculdade. Também tinha a chance de eu começar antes, talvez começar em fevereiro, em vez de começar em setembro, então a gente correu com todas as notas e acabou que, por N questões, a gente não conseguiu começar a faculdade antes. Então eu acabei ficando até setembro até agosto, né, no Brasil. Como que foi esse processo? Então eu comecei em outubro e a primeira coisa que você tem que fazer eles têm uma plataforma que chama StudyLink e lá, de toda a Holanda, você consegue fazer todas as suas aplicações por lá. Então, você clica na faculdade que você quer, o curso e manda uma série de documentos. Os documentos que eu precisei foram meu passaporte, no caso, meu passaporte europeu, um teste de matemática, que eu fiz o IELTS. Eles têm, se eu não me engano, uma média de entre 5 e 6 em cada competência. É, então, eu precisei do IELTS, do meu passaporte e do certificado de conclusão de ensino médio, então, e do meu diploma, todos os documentos. Ah, e também a minha lista de notas acredito que desde o fundamental até o ensino médio. E eu fiz toda a tradução juramentada de todos os documentos e eu mandei a versão original e a versão traduzida para todas as universidades que eu apliquei. Então, basicamente, para mim, foram esses os documentos. A partir disso, eles vão te mandar alguns e-mails falando quais são os próximos passos. Então, para de Rotterdam, eu precisaria fazer algumas coisas, tipo uma entrevista ou algo do tipo. Ah, se eu não me engano, a de Utrecht não pediu uma entrevista. A de Rotterdam, eu precisaria fazer uma entrevista, mas como eu estava mais focada na Kidiaya, e já estava dando tudo certo, eu acabei não terminando a minha inscrição lá. E a de Aya, eles pediram uma entrevista também, mas eu não precisava fazer mais nada, basicamente. Eu ia ter uma entrevista em junho e, e a partir disso eu já tava inscrita na faculdade. Então, basicamente, eu fui trocando e-mails com eles, eu fui recebendo alguns acessos a algumas plataformas da universidade, então, aonde eu consigo ver os horários, a plataforma do estudante, tudo isso.
Então, eu foi mais ou menos esses os documentos, e aí a partir daí eu tive que esperar mesmo. Então, nisso foi uma loucura. Eu saí de Curitiba, fui pra Cascavel, comecei uma faculdade em Cascavel, uma faculdade pública, fui pra Unioeste fazer fisioterapia, que foi uma experiência incrível, inclusive, passei 6 meses lá, e foi muito legal, conheci as minhas amigas, e, enfim, foi realmente, tipo, muito incrível. Eu adorei o curso. Em alguma outra vida, eu continuaria curso de fisioterapia, mas, enfim, não é pra mim. É, embora tenha sido muito legal, enfim, não é o que eu faria, sabe? Mas, enfim, foi muito legal. E a partir disso, depois eu acabei cancelando a minha matrícula, lógica, quando deu tudo certo. Mas se você quer vir pra cá ou em alguns outros países da Europa, tá muito complicado achar casa e achar casas com preço bom. Porque, principalmente aqui, as casas têm um valor absurdo, porque tem uma crise de housing, que eles chamam. Basicamente, tem pouca casa e muita gente interessada. Então, é muito difícil de conseguir. A gente ficou meses procurando uma casa e a gente conseguiu por uma plataforma chamada Room Plaza. Eu posso listar aqui também todas as plataformas que eu usei pra pesquisar apartamento. Era coisa de eu entrar todos os dias e aplicar pra um monte de apartamento e eu recebi 200 mil nãos. Porque muitos desses apartamentos eles queriam alugar pra pessoas que tivessem, tipo, família formada, enfim, e não pra estudante. Então foi muito complicado. A gente conseguiu o nosso apartamento por meio de uma plataforma de estudantes da minha universidade, e porque é a maior universidade da cidade, e aí foi mais fácil, né? Só que a gente só tem um contrato de um ano, então ano que vem eu tenho que achar outro lugar. Mas, então assim, housing é muito complicado, e se você pensa em vir pra Europa, é muito importante que você se atente a isso, porque muita gente chega aqui sem ter uma casa, fica em hotel, não consegue achar apartamento e tem que voltar pra casa. Tem gente na minha sala que aconteceu isso, que a pessoa, enfim, veio, não tinha onde ficar, ficou uma semana e depois, infelizmente, teve que voltar. Então, isso é uma coisa muito importante pra se atentar. O processo todo de vir foi uma loucura. Eu passei muito tempo pensando nisso. E é muito doido pensar, porque eu tô vivendo a fase de vida que eu sempre quis viver, que é eu estar fora, fazendo faculdade e tomando conta da minha vida. E isso é muito maluco. É, tipo, é uma experiência muito incrível. Tô no começo, lógico, ainda. Várias coisas já aconteceram, várias coisas ainda vão acontecer. E eu tô muito animada com tudo. Ainda tenho muita coisa pra contar pra vocês. A minha faculdade ela oferece intercâmbios também, então no meu terceiro ano eu possivelmente vou pra outro país, então é uma loucura. E é isso. Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham. E fiquem, como eu falei no começo do vídeo, fiquem à vontade para vocês me mandarem sugestões. Eu acredito que esse vídeo foi um pouco do que eu fui lembrando por aqui que eu tinha pra falar. Mas se vocês quiserem alguma outra parte com alguma que eu explique mais alguma coisa ou que eu dê foco pra alguma outra parte, fiquem à vontade pra pedir também. Gente, eu tenho várias ideias que eu quero trazer pra vocês. Eu quero fazer um vídeo com valores, coisas, mas eu ainda tô tentando entender quanto que as coisas custam, quanto que eu tenho que gastar por mês, porque embora eu esteja já aqui há um mês, os meus pais foram embora há uma semana. Então agora que eu tô realmente começando a viver as coisas por mim, sabe? Então é isso. Futuramente eu ainda quero gravar com os meus amigos, eu quero mostrar eles pra vocês e é isso. Então, se um dia eu aparecer aqui com um vídeo em inglês com legenda em português, me aceitem, por favor, não façam bullying comigo. Obrigada. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. E é isso. Beijo.